Olá, gostaria de falar com vocês hoje sobre o esvaziamento de sentido. Nós vivemos numa época em que as notícias, os fatos são apresentados em tempo real. Você não precisa mais esperar para receber ou saber de uma notícia a nível mundial. Nós vivemos nesse mundo interligado, que as notícias ocorrem e chegam até nós instantaneamente. E tem um autor da psicologia chamado Bauman, que ele diz que nós estamos na pós-modernidade ou na modernidade líquida. Aliás, Bauman não é autor da psicologia, ele é um teórico, mas ele fala isso, onde tudo se dilui, nada é sólido, tudo é muito fluido e muito passageiro. Então aquilo que permanecia não permanece mais, O conhecimento é um conhecimento que você não precisa quase que nem mais sentar no banco de uma universidade. Ele está nas suas mãos. Você quer ou precisa adquirir um determinado curso, ele está aí no seu celular, Aulas em tempo real, aulas gravadas. E nós vivemos essa época, Logo que começamos a estudar, nós notamos que uma graduação, uma faculdade é muito pouco, a gente já tem que fazer pós, mestrado, doutorado, especializações e assim vai. Certo é que nós estamos imersos numa sociedade do conhecimento, através das mídias e da tecnologia. E outro autor, esse sim da psicologia, o Joel Birman, ele diz que nessa sociedade midiática e na sociedade do conhecimento, ele classifica como sociedade do espetáculo. E ele fala que numa sociedade do espetáculo é propício nascer ou fomenta o nascimento de personalidades narcísicas, certo? Nós temos hoje falado, visto, aí na própria mídia mesmo, se tornou um tema assim recorrente e bastante conhecido, aquilo que há algum tempo era desconhecido ou ficava mais nos meios acadêmicos e psicológicos, na área da psicologia e da psiquiatria. Hoje, qualquer um sabe especificar ou entender minimamente que seja o que é uma característica narcisa, o que é uma personalidade narcísica. Então, Joel Birman vai dizer isso, que nessa sociedade onde tudo é volátil, onde o que vale muito é um clique, é uma curtida, quantas curtidas você tem, esse meio e esse ambiente permeia ou torna propício o nascimento de personalidades narcísicas, Ele diz que a subjetividade lá atrás, lá nos primórdios da modernidade, ela tinha seus eixos constitutivos, aquilo que constituía a subjetividade, ou seja, a forma de ser de cada um, ela estava muito mais ligada à interioridade e à reflexão sobre si mesma. Nós conseguíamos olhar para dentro, olhar para nós e nos percebermos e nos classificarmos com determinadas vertentes, quem somos ou o que pretendemos, a nossa essência. A subjetividade fala disso, a essência de cada um, a individualidade de cada um. Então, o Birman vai dizer que há um tempo atrás essa subjetividade estava baseada ou firmada nesses dois eixos, da reflexão sobre si mesmo e da interioridade. O homem conseguia olhar para si. Mas numa sociedade do espetáculo, numa sociedade midiática, isso muda completamente. A pessoa passa, a subjetividade passa do autocentramento conjugada com a exterioridade, aquilo que está para fora, aquilo que é visível, aquilo que pode ser mostrado, E ele enfatiza que nessa sociedade do espetáculo, onde fomenta a cultura narcísica, é fácil entender também uma outra vertente, uma outra questão, que é a atuação psiquiátrica, nas doenças como pânico, depressão, as
toxicomanias também, né? E nunca a gente viu na história das sociedades uma medicalização tão alta como estamos vendo agora. É gigante o número de pessoas que às vezes até mesmo se automedicam ou já vão para um psiquiatra, já chegam no médico com um diagnóstico mais ou menos pronto e dizendo assim: doutor, eu preciso de um remédio, sabe? Então, o tratamento das doenças da alma e essa coisa da exterioridade, não da interiorização e de olhar para si, olhar para dentro, leva o homem também a buscar umas soluções assim rápidas, imediatas. E é aí que entra muitas vezes os remédios. Vamos fazer uma separação aqui, porque eu trabalho com psiquiatras e sei que há psiquiatras excelentes que precisam, tem pacientes que não dá para ficar sem uma consulta psiquiátrica e sem um remédio psiquiátrico, dependendo do nível da ansiedade, do transtorno, da depressão e até mesmo do pânico. Não dá. Às vezes o nível já tomou uma postura tão alta que não dá. E isso vai depender aí do bom senso e da seriedade com que cada profissional trabalha. Eu sempre, quando pego um paciente ansioso, eu falo: vamos ver até onde nós conseguimos chegar com a terapia, antes de pensar numa consulta psiquiátrica, antes de pensar num remédio. E vários há sucesso sem a necessidade do remédio. Já outros não. É necessário. O cérebro já se condicionou e já está tanto tempo naquele looping, né, de liberação de hormônios estressores que faz-se necessário a entrada de um remédio psiquiátrico, né? Então o Birman vai dizer que nós vivemos numa sociedade hipocondríaca, né, em relação às dores da alma. As dores da alma, nós temos que a priori tratar ela com a espiritualidade, com a terapia, buscando olhar para dentro, buscando entender o caminho que nos levou à dor e quais os caminhos que nós temos para sair da dor, né? Mas essa sociedade em que vivemos hoje proporciona e propicia, né, esse tipo de comportamento. Nunca se medicalizou tanto, né? E muitos, passando por cima da dor, acham que é mais fácil ou é mais correto, mais coerente buscar ou administrar um remédio, né? E outra coisa que é importante salientar é que o homem, quando ele deixa de cultivar essa interioridade em detrimento da exterioridade, ele acaba também por esvaziar o próprio sentido de vida, sabe? Porque passa a ser aquela coisa mais automática e mais mecânica ao lidar com a dor. A dor, ela tem um processo de start, de duração, de maturação e de finalização. Quando nós aprendemos que determinadas dores fazem parte da vida e quando nós buscamos entender os nossos propósitos de vida. E numa sociedade assim, normalmente essas vertentes são anuladas, são deixadas de lado, né? A sociedade atual busca remédios que trazem felicidade. E nós sabemos que nenhum remédio pode trazer felicidade. Porque a felicidade, ela está no sentido real da vida. A felicidade, ela está na sua filosofia, no seu modo de viver. Não digo filosofia, para mim a filosofia é uma segunda parte, né? Há muitas coisas filosóficas que não vão trazer, não vão solucionar o problema da dor e da busca da alma humana. Para mim, a busca da alma humana e o encontrar a felicidade está na reconexão com o nosso Criador. Então, de acordo com um psiquiatra também, Viktor Frankl, que escreveu muito sobre o sentido da vida, a ausência de Deus, né? O sentimento de ausência de sentido e de vazio
deixou para trás o sentimento de inferioridade no que diz respeito à etiologia das doenças neuróticas. E o homem de hoje sofre tanto do sentimento de que tem menos valor do que o outro, mas antes do sentimento de que a sua existência não tem sentido. Então, quando você entende ou racionaliza que você não tem valor, você começou a mudar o sentido da sua vida. Enquanto que, por mais, vamos colocar essa palavra, porque eu acho que nenhuma vida ela é insignificante, mas por mais insignificante que eu seja para uma sociedade, para uma comunidade onde eu vivo, como um cidadão, se eu sei, dentro do meu contexto e do script do que eu vivo, eu me dou valor ou dou valor àquilo que eu faço, ou acho importante e tem significado para mim aquilo que eu faço, aí eu mudo completamente o sentido da minha vida, né? Então, nessa sociedade do conhecimento, das mídias sociais, das pesquisas ultramodernas, na era do conhecimento, o que ocorre? Muitos homens perdem o sentido da própria vida. Por que o aumento da violência? Por que tantos suicídios? Por que o enfrentamento da dor se torna, nesse tempo, algo impossível para muitos? Exatamente por causa desse princípio. O abandono da interioridade, do valor do ser e o aumento da exterioridade, do aparecer, do ter. Então, essas são perguntas subjetivas, das quais as respostas nos seriam dadas através de um número enorme de vertentes. Contudo, nós podemos afirmar que a nossa capacidade psíquica pode conviver com muitas faltas, mas ela é limitada para conviver com a falta de sentido e de propósito. Então, falta de sentido e falta de propósito são as duas vertentes que poderia responder a muitas questões da alma, do psicológico, do sentido do ser. Porque eu estou aqui, o que eu faço aqui, o que eu vim fazer aqui e qual o sentido da minha vida depois daqui, depois que aqui passar. A resposta dessas perguntas ela traz para nós. E quando nós vamos para Deus, quando nós voltamos para o Criador, quando nós voltamos para a Palavra de Deus, nós temos um sentimento. Eu não diria que é nem um sentimento, nós temos um preenchimento dessas questões que elas passam a ser para nós irrelevantes, porque uma criança pequena, ensinada com a palavra de Deus, ela sabe de onde veio e para onde vai. Isso vai dando sentido para a vida dela desde pequena e vai evitando o esvaziamento de sentido. Pense sobre isso.